Esse é o meu irmão Ezequiel, companheiro de trabalho aqui na obra do Vitrine do Lago. Você nasceu na igreja ou seus pais foram para a igreja depois que você já era adulto? Não, nasci em berço evangélico. Meus pais eram cristãos quando eu nasci já. Ah, muito bem. Você foi batizado na igreja? Sim. Fui batizado, me afastei aos 15 anos de idade. Tamo aí. Os seus pais são membros da nossa igreja até hoje, né? Sim. A minha mãe faleceu há 12 anos, faleceu na igreja adventista. E o meu pai é adventista até hoje. Muito bem. Região que eles moram? Bahia. Bahia. Itamaraty, Bahia. Itamaraty, muito bem. E interessante, né, que você viu que os nossos caminhos se cruzaram duas vezes, né? Sim. Você prestou um serviço para mim lá em Goiânia, nos galpões. Exatamente. E agora você, por acaso, apareceu por aqui de novo. Verdade. Deus não cruza os caminhos das pessoas sem ter propósito, né, meu irmão? Não, pra ser sincero, não. Eu viajei, passei 4 meses fora, passei 4 meses na Bahia. Cheguei de viagem na segunda-feira passada, né? Segunda-feira que passou agora, e na quarta-feira o Beto me ligou para vir fazer um serviço aqui, né? Muito bem. Então, quando ele falou que era aqui, na Serra do Lago, eu sabia que era com o senhor. Uhum. E aí, como eu já tinha prestado serviço lá, eu sabia que a gente ia acabar se cruzando, mais cedo ou mais tarde, e acabar se cruzando de novo, né? Muito bem. E o que você achou aqui do Vitrine do Lago? Ah, cara, muito bom. A tranquilidade, a paz de espírito que tem aqui é uma coisa surreal. A tranquilidade é muito boa. E peixe? Você viu muito peixe aí? Olha, rapaz, peixe aqui é uma coisa que parece que aparece do nada, porque eu vim dar uma pescadinha aqui, peixe batendo pra tudo que é lado no lago aí, pegamos um peixinho também, tamo aí. Já garantiu sua janta? Uai, já garantiu, a janta tá garantida, né? Tá bom. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre, tão importante em nossas vidas, aonde, ao comungarmos contigo, abrindo a tua palavra, buscamos nela o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, nos conduzindo através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Perdoe nossas faltas e pecados, capacita-nos no cumprimento de nossa missão para a tua honra, tua glória e teu louvor, e crescimento nosso na tua graça. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O poder do Jesus exaltado é o tema dessa semana. Aqui nós temos Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, que diz o seguinte: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Meus amados, tem muito assunto aqui dentro dessa matéria. Nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo para todos nós. Aqui, na realidade, está falando de 3 divindades: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma dessas divindades, o Filho, se torna homem. Mas por quê? Porque o Pai e o Espírito Santo concordaram com isso. E ele também concordou. Então foi unanimidade no projeto deles, no plano deles para resgatar a mim e a você, que isso acontecesse dessa forma. Então, Cristo se tornou um de nós, se tornou um homem de dor, como diz o profeta Isaías, para salvar a mim e a você. Paulo chega, em outras cartas, Paulo chega a chamá-lo de segundo Adão. Ele veio na carne, na dor, como mortal, para ser tentado em tudo e provar que um ser humano pode vencer. Um ser humano conectado com Deus pode vencer. E assim ele fez. Desde que ele nasceu, ele se conectou com o Pai.
e como ser humano e não como ser divino, ele atuou os 33 anos e meio que ele viveu nesse planeta. Só após a sua morte que ele retomou a sua divindade de fato, em espírito e em verdade, e passou a usar os seus poderes. Antes disso, dentro desse período de 33 anos e meio, ele viveu como um mortal. Aí você pode perguntar, mas e os milagres e etc. que ele fez, investindo as pessoas de poder? Não, em momento algum ele perdeu a condição de filho. Não importa a situação que ele estava vivendo, se como humano, se como um ser divino. Ele era o Filho de Deus e continuaria sendo enquanto se mantesse conectado com ele. E ele não abriu mão dessa conexão em momento algum. Nem no momento em que ele titubeou, se é que pode assim dizer, lá no Getsemane, porque ele disse, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então já fechou imediato, ele não deixou margem para se estabelecer na vontade dele, mas se estabeleceu o tempo todo na vontade do Pai. Então você pode ainda dizer, mas e os milagres que ele fazia? Fazer o mar calar a boca, mandar a figueira secar, curar as pessoas, ressuscitar as pessoas. Ele mesmo respondeu, as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. Ainda disse mais, vocês farão obras maiores que essa, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Está aí então, ele deixou um exemplo pleno e absoluto de que, se conectados com Deus, conectados com a divindade criadora da nossa vida, a originadora da nossa vida, a mantenedora de nossa vida, essa divindade, o nosso Pai, o nosso Criador, ele também nos fará vencedores, como assim fez com o próprio Filho, que por amor de nós, ele projetou essa condição dele se tornar um de nós para resgatar a mim e a você. Essa minoria que se perdeu diante da maioria que não quer abrir mão da perdição, infelizmente. Mas a minoria que aceita a salvação, que aceita a redenção, que aceita o plano de Deus, que aceita o amor de Deus, essa minoria, ainda que fosse por um único ser, Jesus voltaria para nos buscar. Mas o Apocalipse nos apresenta uma multidão incontável. E assim mesmo sabemos que é a minoria dos que já pisaram sobre a face da terra. Sabe, irmãos, aqui nesse conteúdo está deixando bastante claro que o Espírito Santo, quando veio para cá, ele veio com esse projeto. Nós vamos ver daqui mais um pouquinho que Cristo, quando saiu daqui da terra, ele foi entronizado no céu. E assim que terminou essa cerimônia de entronização dele, o Espírito Santo veio como prometido por Jesus. E ele está em missão aqui até hoje. É isso que ele está dizendo aqui, que o Espírito Santo fez esse trabalho e continua fazendo esse trabalho. Convenceu as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa convencida desse conteúdo, ele se torna uma pessoa membro da raça eleita, porque ele se tornou uma pessoa convertida. Deixou o caminho das trevas e passou para o caminho da luz. A partir desse momento, a guia dele é sempre a divindade do Espírito Santo, do Pai e do Filho. E ele está comentando aqui que ele exerceu poder em Cristo, está se referindo ao Pai. Então, com o trabalho do Espírito Santo aqui, um sacrifício vitorioso, a obra vitoriosa de Cristo, que ao ressuscitar é resgatado da condição mortal, a mortandade de Cristo foi absoluta. Porque Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que ele foi o primogênito dos mortos. Como que ele podia ser o primogênito dos mortos? De quando Adão pecou até Jesus, já tinha passado cerca de 4.000 anos. Como que ele poderia ser o primeiro? Então, porque não está se referindo ao sono da morte, essa morte que nós conhecemos, mas está se referindo claramente à morte no seu verdadeiro sentido, absoluto, assim como é para Deus. Tanto vida quanto morte, é absoluto. Ou é morte eterna, ou é vida eterna. Sono da morte foi uma estratégia que Deus adotou para que eu e você, para que o ser humano
tem a oportunidade de cumprir com a sua missão, e ao cumprir ou não, ele descansa e cede espaço para que outros possam vir com esse propósito de recuperação até atingir o número concebido na onisciência divina daqueles que realmente serão resgatados. Enquanto isso está acontecendo, em paralelo, está a igreja, está eu e você, pregando o evangelho a todo o povo, tribo e língua, para que essas pessoas recebam esse convite, se convertam, façam parte desses membros de raça eleita, que são mortais convertidos, que serão revestidos com a vida eterna, assim como foi o Filho que foi revestido, porque pagou o preço do meu e do seu pecado. Morreu a morte eterna e foi ressuscitado dela. E aqui está dizendo isso nesse verso, que o Pai ressuscitou ele de vez e fez ele sentar nas regiões celestes, ou seja, o entronizou acima de tudo e todos. Então, ele é uma divindade diferenciada do Pai e do Espírito Santo, mas jamais diferenciado no potencial de amor, que nós não temos condição de conhecer, de entender o amor de Deus, por esse ato e o ato de salvar uma raça que caiu como a nossa. Só lá no céu que estudaremos pela eternidade afora para compreender, tentar entender melhor a profundidade do amor de Deus e o tamanho desse amor. Então esse trabalho feito pela Santíssima Trindade, representado na obra de Cristo, o revestiu de poder absoluto, de sentar à direita do Pai, e ele, lá em Apocalipse 3:20, diz que vai sentar eu e você também à direita dele. Entende, irmãos? Então, eu imagino essa conexão extraordinária que nós temos hoje com Deus e amanhã de podermos continuar pela eternidade nessa mesma conexão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, oração e ações de graça. Analisando Efésios capítulo 1, verso 15 a 23, comparando com Efésios capítulo 3, verso 14 a 21, nós podemos ver aqui 3 frentes das orações que Paulo fazia em prol dos seus contemporâneos e também dos que viriam a se converter daí adiante, que acaba alcançando a mim e a você as bênçãos que ele pedia pela igreja, que envolve todos os representantes na história da humanidade. Primeiro, nós podemos ver a oração intercessória que ele pedia por todos os santos ou os escolhidos de Deus que abraçavam essa mensagem e como continua abraçando até hoje. No outro contexto, nós vimos também que ele orava sem cessar. O que é orar sem cessar? É ficar de joelho o tempo todo? Não, irmãos. É uma vida de oração. Você sentiu um momento de tentação, você ora rápido para que aquilo supere, porque às vezes você tem vontade de orar, mas não ora, demora um pouquinho e a tentação fica maior, a vontade de pecar fica maior. Quando você bate o pensamento na tentação, se você ora imediatamente, você se livra dela. Se você foi liberto de um acidente, seja lá do que for, de um acidente qualquer, você já agradece e louva a Deus naquele momento, porque Ele te livrou de um acidente. É isso, estar conectado, é saber, entender, ter esse sentido de que Deus é conectado conosco o tempo todo e não podemos nos desconectarmos dele. E sempre que a gente decide pecar, é um momento de desconexão com Deus. E quem se desconecta com Deus, infelizmente, está se desconectando com a luz e automaticamente está se conectando com as trevas, ainda que seja por frações de segundos, mas nunca vai ter resultado que presta. Abraçar a luz e não abrir mão da luz sempre nos manterá firmes e ativos na direção da vitória sobre o pecado. Isso é orar sem cessar, é estar conectado o tempo todo. A terceira frente meditativa aqui das orações de Paulo é ações de graça, irmãos. De estar sempre grato por tudo que ele é na nossa vida, por tudo que ele faz na nossa vida.
Porque tem muita gente que às vezes gosta muito de reclamar, não esquece de reclamar, não esquece de lamentar e tudo. E é tão difícil isso, irmãos. Conviver com lamentos, conviver com reclamações é muito doloroso, é muito cansativo, exaustivo. Então, do mesmo jeito que nós convivermos com pessoas que só vivem reclamando, só vivem lamentando, que não consegue ver luz em nada, não consegue ver futuro em nada, irmãos, é tão difícil. Imagine como se sente Deus conosco em fazermos o mesmo com Ele. Só procuramos Ele para reclamar, para reclamar, para reclamar. Pode reclamar, pode pedir, pode suplicar, mas jamais esqueça de agradecer tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pode ser ainda. As oportunidades que nós temos. Isso é ações de graça. Não abrir mão de ações de graça em nossas orações. Essas 3 frentes de oração devem fazer parte permanente de nossa vida. A oração intercessória, orar sem cessar e a oração de ação de graça. Fiquem atentos. É muito importante. No terceiro tema, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Aqui é outro ponto importante demais, inspirado em Efésios 1, 17 a 19. Irmãos, Paulo, ele pedia pelos Efésios o tempo todo. E ele mostra aqui nesse contexto que conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo, conhecer a sua palavra, é fundamental, irmãos, na nossa jornada cristã. E muitas pessoas, às vezes, oram a Deus, mas não buscam uma experiência com Deus. Muitas pessoas oram pedindo um tanto de coisa, mas não procura viver essa experiência de conectar com Ele e sentir os resultados dessa conexão no dia a dia. No momento em que você recebe uma grande bênção, não tem como, irmãos, as pessoas conectadas com Deus, não tem como ele receber essa conexão. E a hora que ele recebe uma grande bênção, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de relacionamento, seja o que for, e não perceber a mão de Deus. Nós precisamos de aprender a enxergar a mão de Deus nesses momentos. E precisamos também de enxergar a mão de Deus nos momentos de livramento, de acidentes, de doenças, de tudo mais. Em todas as ocasiões de nossa vida. Prestar atenção ao nosso redor, ao redor dos outros, ao redor da história da humanidade, ao redor dos acontecimentos do planeta, perceber a mão de Deus no leme, conduzindo e dirigindo os rumos da nossa história. E quando nós permitirmos que Ele faça isso e temos essa conexão, ter esse discernimento, que é o que a lição está focando, prestar atenção para poder entender. E tudo que nós estudamos na palavra de Deus, de alguma maneira vai nos alimentar o nosso conhecimento e o nosso discernimento. E aí a gente fica ligado em tudo que acontece, tá aí, estou vendo a mão de Deus. Não precisa às vezes a gente contar para ninguém, mas você reconhece isso. Porque às vezes você vai contar, dependendo da situação, você pode transparecer que está se exaltando. Se isso que vai aparecer, então louve e glorifique a Deus sempre. Louvado seja Deus e glorificado seja Deus por isso que Ele acabou de fazer em minha vida. Pronto, ninguém vai pensar que você glorificou a si mesmo, porque você estendeu honras e glórias a Deus. Daí você compartilha a experiência. Quando você compartilha a experiência dessas bênçãos, desse resultado de conexão que você recebeu, dentro desse contexto, estimulando a igreja dos seus dias, servindo para todos os dias até os nossos dias e os que vão à frente, para que todo cristão jamais abra mão de buscar, entender, ter discernimento da direção do Espírito, da direção de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo está aqui no planeta Terra desempenhando exatamente essa função, fazendo com que nós entendamos essa conexão, entendamos a nossa história, entendamos a nossa missão. Por isso que ele está em missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu isso? Está convertido. Está convertido, está indo na direção do reino eterno. Está salvo, está vivendo
a vida eterna. Por que está vivendo? Porque Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós. Alguns dizem, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ele não vem com a visão exterior, mas com a visão interior. É isso que ele está dizendo. Se você não encontrar o reino de Deus dentro de você primeiro, essa certeza da salvação dentro de você, você jamais vai encontrar ele na glória. Agora, se você vê ele, encontra ele, esse tesouro, porque você recebeu esse discernimento do Espírito Santo, aí você encontrou o reino de Deus dentro de você. Você já recebeu a vida eterna. Você jamais morrerá, como disse Cristo. Pode ter o sono da morte, mas não vai morrer a morte eterna. É isso que ele estava falando nos evangelhos. Então, você está conectado e está garantido para a vida eterna, porque você não abriu mão. Eu não abri mão da luz, do discernimento do Espírito Santo e da jornada ao lado de Cristo. Sempre, sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, participando do poder da ressurreição. Está aqui uma sequência do que acabamos de comentar. Analisando Efésios capítulo 1, verso 20, 1 Coríntios 15, 20 a 22, que até é um capítulo que fala da ressurreição o tempo todo, o 1 Coríntios 15, Filipenses 3, de 8 a 11, e Hebreus 13, 20 e 21, e 1 Pedro 1, 3, irmãos, todos esses textos aqui nos mostram, nos convence, deixa claro que vida e perfeição são notas da eternidade absoluta do Criador. Como se fosse uma música perfeita, que são acordes perfeitos, a vida e a perfeição. Esse tipo de projeto Cristo viveu. Ele viveu uma vida perfeita, perfeita. Cristo um dia disse, sede perfeito como é vosso Pai que estás nos céus. Isso aqui ele não está criticando pessoas perfeccionistas, que é como se fosse uma doença, né? Cheio de regrinha, de miudinho, e tititi, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, não. Isso aí é doença. A perfeição que ele está mostrando aqui é a conexão ligada direta com Deus. Isso aqui é perfeito. Esse tipo de conexão, meus amados irmãos, é coisa muito profunda. Você viver desse jeito, você busca em Cristo a perfeição na sua esfera. O homem na sua esfera, Deus na esfera dele. Você consegue viver uma vida conectada com Deus sem precisar de se lambuzar com as trevas. Ninguém precisa sujar para tirar alguém da lama, porque o Espírito Santo é que convida, que mostra. A pessoa sai e vem ao encontro de Jesus. E aí Cristo, com o seu poder, o restaura. Você faz o trabalho missionário. Ele usa você como instrumento vivo para alcançar aqueles indivíduos que estão andando nessa grande poça de lama que o mundo vive. Mas quando as pessoas te ouvem, elas saem de lá, porque ouviram a voz de Deus através de você. Por isso a minha e a sua missão é de muita importância. Porque aí nós estamos juntos participando do poder da ressurreição, nos tornando novas criaturas e estimulando outros a se tornarem novas criaturas. Assim como Cristo ressuscitou da morte eterna e retomou a sua condição divina original, mas se tornou um de nós. Nos unificou fraternalmente como irmãos, quando ele se tornou um de nós. E o Pai nos adotou a todos em Cristo, para que um dia possamos sentar todos na mesma mesa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A ressurreição de Cristo é uma crença inegociável. E é conectados nessa crença que eu e você também morremos para o mundo e nos tornamos novas criaturas. E uma vez novas criaturas, devemos ir sempre avante. No quinto tema, Cristo acima de todos os poderes. Analisando então Efésios capítulo 1, verso 21, capítulo 2, verso 2 e o capítulo 6, verso 12, podemos concluir, irmãos, que tempo, espaço e dimensão, Cristo está absolutamente acima de tudo isso. Porque Deus vive na eternidade. E na eternidade está vivendo com ele lá Moisés, está vivendo com ele lá Enoque,
Está vivendo com ele lá Elias, seres mortais que viveram aqui nesse mundo. Pessoas que pecaram, que conviveram com o pecado aqui nesse mundo, mas se tornaram pessoas especiais. Aceitaram o trabalho do Espírito Santo na vida deles, se tornaram raça eleita e se tornaram membros da eternidade. Assim como eu e você também nos tornaremos. Então, da eternidade, lá está acima de espaço, tempo e dimensão. A eternidade é uma dimensão absoluta. É um projeto original da criação. Deus não criou nada para morrer. Tudo que Deus criou é absoluto para viver eternamente. Mas, infelizmente, muitos escolhem o lado do grande amor de Deus, que nos deu o livre-arbítrio, escolhem esse livre-arbítrio para abrir mão da salvação, para abrir mão da vida eterna, para abrir mão das oportunidades que Deus deu de resgate para todos nós. Deus nos deixou livres, Ele não criou autômatos, robôs para fazer sua vontade dele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então nós temos discernimento próprio, nós temos vontade própria. Mas o grande mistério de tudo isso aí é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nos manteve conexão com luz, nos manteve conectados com Ele, para que pudéssemos estar respondendo sempre nessa conexão. Então houve a primeira rebelião no céu. O anjo de luz, Lúcifer, caiu. Ao cair, tem arrastado multidões e multidões em toda a sua história. E essas criaturas que Deus criou, elas foram dotadas de poder, irmãos, para viver eternamente. Como Lúcifer não foi sacrificado, não foi executado, Deus deixou ele vivo, ele está vivo até hoje. Evidentemente que os seus seguidores, eu creio piamente que muitos já morreram, que jamais uma batalha no céu, igual relatado em Apocalipse 12, de 7 a 12, sairia inteiro todo mundo. Do lado da luz, com certeza absoluta. Lúcifer, com certeza absoluta, saiu vivo dessa batalha. Mas morreu gente demais. Morreram muitos rebeldes, com certeza. E é justamente essas carcaças que de vez em quando encontra algum fóssil por aí. Tem bilhões e tem milhões de anos, sei lá, e confusão. Então dá para explicar bem. E são seres humanos, né? São vistos. E, infelizmente, desde o Antigo Egito, que a mitologia egípcia contaminou o planeta, depois veio a mitologia grega, e assim foi contaminando, e efeito dominó, a mitologia romana, e hoje a mitologia cristã, né? Acredita que anjo tem asa, que Deus precisa de fazer um ser humano dotado de asa, com pena de passarinho. Raciocina se tem sentido isso, irmãos. Se Deus criou tantas espécies de aves na natureza, criou tantas espécies de humanos, tem espécies de humanoides pelo mundo afora, mas a sua imagem e semelhança foram nós que Ele criou. A raça humana. E a raça humana tem semelhança física e espiritual com Ele, tem conexão com Ele. Então todos os seres que foram criados, seres humanos, o que nós conhecemos por anjos, na realidade, são seres humanos. Mas foi uma raça especial. E essa raça caiu. Caiu e contaminou, vem contaminando a história da criação, atravessando gerações e gerações. O poder de Deus é absoluto, irmãos. Ele podia ter exterminado com Lúcifer sozinho, no atributo da onisciência divina. Deus sabia que eu e você receberíamos a salvação, que conseguiria restaurar tudo. E a raça de ser humano resgatada do plano da redenção pelo sacrifício de Cristo seria muito, mas muito especial, dotada de muito poder e convicção para viver eternamente ao lado de Deus, coroando o plano da criação de maneira extraordinária. Esse grupo resgatado pelo trabalho da divindade, projetada no Calvário e refletida pelo universo afora da criação de Deus. Isso daria um resultado extraordinário. Mas, infelizmente, Lúcifer e a rede de criaturas que caíram e que se perderão e serão extintas para sempre, é muito grande essa rede. E aqui nós temos um conteúdo que Cristo está acima de todos, que Cristo, ao sair aqui do planeta Terra, ser assunto aos céus,
O Desejar de Todas as Nações comenta que aquele grupo que ressuscitou com ele, citado em Mateus 27, de 58 a 53, aquele grupo que ressuscitou com Cristo e apareceu a muitos na cidade, entrou na cidade, sabe, irmãos, esse grupo estaria ali na nuvem, esperando Jesus na ascensão depois dos 40 dias. E ele foi embora para o céu e levou essa turma com ele, que dentro do contexto do Novo Testamento eles são chamados de primícia dos mortos. Já foi levado. E a primícia dos vivos são 144 mil que estará conduzindo a grande multidão aqui. E as primícias dos mortos já foi levado. E os demais que estão dormindo serão ressuscitados quando Jesus voltar para agregar a primícia dos mortos, que já foi. E os que estiverem vivos, assim como Elias foi trasladado vivo, também serão agregados, junto com os 144 mil, serão agregados aos demais que já vivem no céu resgatados. Aqueles 24 anciãos, citados em Apocalipse, que ali tem Moisés, tem Elias, e outros membros desse grupo que ali estão vivendo. Sabe, irmãos, criatura será sempre criatura, mas criada à imagem e semelhança de Deus. Criador será sempre o Criador, o mantenedor de tudo e todos. A harmonia com tudo isso é uma música perfeita. É uma música perfeita que estrutura vida e vida eterna, que nos faz superar a morte eterna, nos livrarmos dela, porque estamos sempre abraçados com a vida, que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso, é muito profundo. No sexto tema, Jesus, todas as coisas e sua igreja. Aqui estamos inspirados em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Na realidade, esse conteúdo aqui de Efésios é uma lembrança do Salmo 110, verso 1, do Salmo 8, verso 6, que trata exatamente desse assunto. E tudo isso se resume facilmente no outro contexto dito pelos lábios do próprio Filho de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará à eternidade, chegará ao Pai, chegará ao reino eterno, se não for por mim. Ele é a porta que nos leva à salvação. Seu domínio é acima de tudo e todos. É absoluto. O nosso trabalho e o trabalho da igreja é exatamente ensinar o amor e o perdão, e evangelizar e batizar. O trabalho nosso é evangelizar e batizar, ensinar o amor e o perdão. Não há outra missão a não ser ensinar e viver esta mensagem dessa maneira, para que todos, conectados com Deus, consigam enxergar o efeito da salvação no dia a dia. A igreja está revestida dessa missão, e cada indivíduo que compõe a igreja está revestido da mesma forma como indivíduo nessa missão, para que Deus possa usar a cada um de nós como instrumentos vivos, ensinando o caminho da salvação para aqueles que nos cercam. O sétimo tema, Cristo entronizado. Queria citar um texto de Atos dos Apóstolos, página 25, que comenta o seguinte: ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado ao meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento do Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída. De acordo com sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido que governaria o seu povo.
Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, Senhor, para que compreendamos de fato toda a mensagem que vem para a nossa vida e para o sustento de outros também, Senhor. Nos encha de poder para que tenhamos condições de cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós, Senhor. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, não por haver mérito em nós. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.